Hoje nós vamos, como sempre, toda terça-feira aqui estamos. Eu estou aqui em nome da Faculdade Teológica Batista do Paraná e também da Convenção Batista Paranaense, tentando trazer para você temas e instruções que, de alguma forma, nos enriqueça nesse momento de isolamento social, nesse momento de cuidados especiais, nesse momento em que a gente é bombardeado de tudo quanto é lado, com informações que muitas vezes nos machucam, nos deprime, informações que muitas vezes nos desanima. E a gente fez 2 lives com um tema ligado à psicologia e à espiritualidade. Foi daí que nasceu o tema desta tarde. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados dessa tarde. Hoje nós temos a nossa ministra e capelã, Érica Checan, amiga querida, conhecida de muito tempo. Ela é formada em musicoterapia pela Unispar e também em música sacra pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Também trabalha ou participa do mestrado em bioética na PUC do Paraná. E é uma querida amiga. Érica, é uma alegria ter você com a gente. Que Deus te abençoe. Sinta-se à vontade aqui em nosso meio. Dá um alôzinho aqui para o nosso pessoal. Olá, muito obrigada, pastor Ilquias. É uma honra poder estar juntos com vocês e também para que a gente possa refletir esse tema tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão acolhedor, poder falar sobre a escuta e sobre o cuidado. Muito obrigada. Que bom. Doutor Luiz Renato está conosco também, médico, psiquiatra, graduado pela UEL e também fez residência médica em pediatria, é mestre em saúde coletiva, também é professor universitário do curso de psicologia da Unipar e é membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba e tem sido um companheiro nosso. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um recadinho que a gente já recebeu sobre os nossos convidados de hoje. Doutor Luiz Renato, uma alegria tê-lo conosco nesta tarde. Boa tarde, pastor Ilquias, pastor Pascoal, ministra Érica. Recebo o convite assim como um privilégio de poder estar aqui participando desta mesa sobre um tema que é muito grato a mim, já que é a principal ferramenta de trabalho na minha profissão. Então é um prazer, é uma alegria poder estar aqui participando desse tempo com pessoas que são tão representativas e significativas na minha vida. Então, é um prazer. Ótimo, que bom. Também está conosco o pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, PhD na área de missiologia e também professor da nossa FABAPAR. Nessas nossas lives sempre tem um professor da nossa Faculdades Batistas do Paraná, e hoje está conosco o pastor Pascoal Piragini. Uma alegria tê-lo conosco, pastor. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe nesse momento. Obrigado, Ilquias, pelo carinho do convite, né? E estou ladeado aí de gente muito boa. Conheço os dois são minhas ovelhas, e gente preciosa de Deus, e tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que eu vou dar só uma pitadinha, porque eles vão ser os mestres aqui nesse encontro. Isso, é bem isso mesmo que alguém já mandou para mim um zap há cerca de 2 horas atrás, dizendo o seguinte: a live hoje é especial. Pastor Pascoal, nem preciso falar nada. E também o doutor Luiz Renato, pelo excelente psiquiatra, que tem ajudado muitas pessoas, ajudado muito o reino de Deus, inclusive apoiando os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais, que porventura venham precisar. Também tem atendido alguns pastores com muito carinho e seus familiares. É sempre bom ouvi-lo. Também a Érica, que exerce na capelania uma escuta ativa e diferenciada. Acredito que as experiências que ela tem vivido de modo presencial aos profissionais de saúde será enriquecedor para o tema desta tarde. É muito bom ouvir a Érica. É um tema muito especial. Muito obrigado à nossa ouvinte que nos acompanha, que já começa aqui dizendo que é muito bom ter a Érica conosco, doutor Luiz Renato, pastor Pascoal,
e outras pessoas que estão conosco de mais diferenciados lugares, né? Tem gente que está de longe aqui com a gente. Que bom que você está conosco. Elogiando aqui, ó, Reverendo Pascoal Piragini, excelente expositor. Né? Que joia, bom ouvir isso também. E tem um bocado de contribuições para nossa tarde. Eu queria, nesse momento, só dar uma palavra rápida. A semana passada, nós falamos sobre um texto do Rubem Alves intitulado A Escutatória. E o texto do Rubem Alves começa assim: sempre vejo enunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular, porque escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Carreiro: não é bastante ter ouvido para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem fazer uma interferência. E ao ler esse texto aqui do Rubem Alves, alguém que estava ouvindo a nossa live disse: Pastor Euquias, por que não aborda o tema sobre a importância da escuta? E eu comecei a perceber que era um tema interessante. A escuta tem sido alvo de poesia. Quando falamos em escutar, precisamos silenciar. E eu me lembrei de uma música do Viniardi que diz: no silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz. Ao te contemplar, não posso descrever que o Senhor é tudo para mim. E outras poesias vão nessa mesma direção, colocando exatamente a importância de pararmos para ouvir. Que nesse momento você possa ser enriquecido e abençoado, possa crescer. Nós vamos orar pedindo que Deus nos dê graça, sabedoria, e que o Espírito de Deus faça com que tudo que a gente vai ouvir aqui agora ache um lugar muito especial na sua alma e no seu coração. Pai de amor, em nome de Jesus, usa esse tempo, Senhor, e esta ferramenta para abençoar aqueles que estarão conosco. Usa os nossos convidados como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero também registrar que nós vamos ter hoje a ajuda da Daniele e do Gilson nessa comunicação tão gostosa aí com os nossos irmãos que nos acompanham, que têm deficiência auditiva. Uma alegria ter vocês com a gente também. Érica, eu queria que você pudesse trazer para nós, então, o seu pensamento sobre o tema que nos é proposto nesta tarde. Ok, vamos lá. Eu queria começar com a palavra também. E o texto que vem ao meu coração é Mateus, quando Jesus diz: vinde benditos de meu Pai. Esse convite para escutar tem a ver com a maneira como Jesus nos vê. Porque quando ali em Mateus 25, Jesus vai dizendo desta separação entre bodes e ovelhas, ele vai dizer o clássico da capelania: estive doente e vocês me visitaram. Na verdade, um pouquinho antes, é muito interessante perceber: eu tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram, estava doente, vocês me visitaram. Até o estava com fome, com sede e nu, parece que a gente tem uma resposta muito concreta, muito prática, ágil. Está com sede, a gente dá de beber. Enquanto quando chega, estava doente, nós não temos como resposta: e vocês me curaram. Seria maravilhoso que a resposta fosse: vocês me curaram, como vocês deram de beber, como vocês me vestiram. Mas não é. É: vocês me visitaram. Ou, numa outra versão que eu prefiro, vocês cuidaram de mim. Há um movimento
e um movimento que, por vezes, ele não é curto, não é de uma visita, mas é de um cuidado, é de um processo. Jesus diz para aqueles que se engajam neste cuidado, que eles são benditos. Por isso eu começo a minha fala assim, dizendo, opa, tem um movimento que é reconhecido por Jesus. Quando nós vamos na direção daquele que está sofrendo, e no particular da questão da capelania na saúde, que está doente, há uma promessa do Senhor. Vocês vão possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Extraordinário, é extraordinário. Considerar que Jesus se identifica com quem está doente. E então, o que a gente faz quando a gente vai visitar e encontra no leito alguém que está dependendo, alguém que está frágil, alguém que está exposto, alguém que talvez esteja ferido, alguém que precisa de algo. Bate um desespero. O que eu vou fazer? E na maioria das vezes bate uma angústia. O que eu vou falar? Eu também vivo isso. Mas queria compartilhar com vocês nesses minutinhos que esta não precisa ser a sua dor, esta não precisa ser a sua angústia, porque eu tenho lutado com isso, para que não seja a minha angústia também. O que eu tenho percebido? Eu vou contar um caso. Pastora, foi assim que ele falou comigo. A senhora acredita que minha mulher vai sair daqui andando? A senhora acredita que até o final do ano Deus vai fazer um milagre? Pastora, minha mulher vai para casa antes do Natal. E eu olhei para aquele jovem e, e eu não podia dizer para ele amém, glória a Deus, aleluia. A esposa dele estava com um quadro de morte encefálica. Este caso é um caso conhecido internacionalmente, mas eu vou fazer só esse recorte. Então eu não podia reagir como ele gostaria que eu reagisse. E eu disse assim para ele, querido, o que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu acredito sim que Deus tem poder para fazer o que você deseja. Mas eu vim aqui só para te fazer um pedido. Eu gostaria de cantar para os seus filhos que estão no ventre da sua mulher com morte encefálica. E então ele olhou para mim e disse, eu vou falar com o Espírito Santo. E eu pensei comigo, que bom, né? Foi o Espírito Santo mesmo que me mandou. Dali a pouco, passa alguns dias, ele me liga e diz, o Espírito Santo disse que a senhora não pode atender os meus filhos. E então eu olhei para ele, o que eu estava oferecendo, eu achava que era muito bom. Era um plus, não fazia parte do contrato de assistência. Sim, quem me moveu foi o Espírito Santo de Deus. E por que que ele veio com essa fala? Que o Espírito Santo não queria que eu atendesse os filhos dele. E então eu fui orar mais uma vez. E este é o lugar da minha angústia, sim. Estar afinada com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Estar em harmonia com a vontade de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração foi: escute ele. Só escute. E eu pude escutar aquele jovem. E uma das coisas que foi determinante para mim é que ele disse: você não acredita que a minha mulher pode voltar à vida? Você não vai incluí-la no tratamento. E eu pensei comigo. E este foi um caso que eu compartilhei com o pastor Pascoal, porque eu estava achando que eu estava ficando louca mesmo. Como que eu vou fazer um atendimento com uma mulher que está morta, mas está gerando filhos? E então eu me lembro, o pastor Pascoal, com toda a sabedoria, mansidão e amorosidade e tudo muito mais, ele também disse: Érica, o que Deus quer fazer, ele vai fazer. E então eu orei e disse: tá bom, eu vou incluir esta mulher com morte encefálica no tratamento. E ele então me liberou. Eu me lembro de chegar naquela UTI e olhar para aquela mulher
para aquele corpo ali. E fazer algo que eu nunca tinha feito como uma cristã evangélica, batista. Eu acredito, como nós acreditamos, na ressurreição, mas aquele corpo ainda estava ali. E eu precisava chegar, eu vou contar um pouquinho só. E primeiro cumprimentar, porque aquele corpo estava ali. Porque a mãe daquela moça estava ali. A mãe daquela moça acreditava, até o último momento, que Deus poderia fazer um milagre. Então eu precisava fazer parte daqueles que criam. Érica, não é óbvio, você é a capelã, só que eu faço parte de uma equipe multidisciplinar. E o médico me chamou e disse, Érica, nós não podemos alimentar falsas esperanças, ela está morta. E eu disse para o médico, eu sei, doutor, eu só estou cantando para os filhos dela. E nós vimos a vida mexer dentro daquele útero. Nós vimos a graça do Senhor contagiar aquela UTI. Nós vivemos tantas coisas especiais e eu quero crer. Tem a ver com uma escuta. Eu tive que escutar aquele familiar. E aí eu me perguntei, e se fosse outro capelão? Se fosse um irmão mais ousado, que fosse lá e declarasse a ressurreição, como é que a gente vai ter aqui no Hospital do Rocio uma, uma metodologia, um protocolo? O Dr. Luiz está aqui. Nós precisamos de protocolos, não dá para chegar a cada dia um e fazer o que quer para poder, de fato, acolher alguém com o coração angustiado. Porque gente com coração angustiado no ambiente hospitalar é a maioria. A exceção é que quem está vivendo em paz, nem sempre os próprios profissionais da saúde estão em paz. Muitos deles estão angustiados também. Mas a capelã não precisa ficar angustiada. E então nós começamos um trabalho. E este trabalho foi Deus quem nos deu, de compreender que a nossa postura, ela era prioritariamente uma postura de quem escuta. E de quem escuta o quê? Bom, de quem escuta quem pediu a visita. De quem escuta aquele que ama. Porque a maioria das pessoas, no contexto da saúde, elas se dão conta do quanto são impotentes para cuidar daquele que se ama. E então, aquele que pede uma visita, aquele que é familiar, ou até mesmo profissional, precisa ser escutado. Esta é a minha primeira escuta. Alguém que ama está angustiado. Deixa eu escutá-lo. Segunda escuta, aquele que é amado. Eu quero escutar quem está ali. Terceira escuta, eu preciso me escutar. Para esvaziar a minha alma, para acolher tantas palavras, tanto conteúdo de vida, a narrativa desse que está sofrendo, mesmo quando ele não usa as palavras. Eu vou escutar. Mas o meu diferencial, a psicologia faz isso, a psiquiatria faz isso, os conselheiros fazem isso. Todos os profissionais da área do cuidado têm a escuta como matéria. Nós cremos que quando o outro fala, o outro se escuta. E a escuta ela tem como premissa a organização da angústia, a organização do sofrimento. Quem fala vai se dando conta daquilo que ele nem sabia. E, por si só, isso é terapêutico. A questão é que, para ser um cuidado espiritual, eu preciso escutar o Espírito Santo de Deus. E o que eu me surpreendo é que nós aprendemos a escutar tantas vozes, mas a voz daquele que trata da angústia, por vezes é só mais uma voz que se perde no barulho de quem está acolhendo e de quem é acolhido.
para encerrar esse primeiro bloco. O desafio é escutar o Espírito Santo de Deus, que está amando, que está cuidando, antes da minha presença na vida daquela pessoa. Continuará trabalhando. E eu quero trabalhar junto dele. Porque muitas vezes, como Jesus disse, eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Quem sai curado é quem escuta. E aquele que é escutado também. Muito joia, muito bom. Que legal, que bom ouvir essa primeira parte da fala da Érica. Tem gente do Brasil inteiro com a gente lá de Maceió, de São Paulo capital, Jacupiranga, Diamante do Norte, Macapá, o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de Macapá do Amapá, também conosco. Que joia! Nós vamos ouvir então o doutor Luiz Renato, que vai trazer as suas palavras iniciais sobre o tema desta tarde. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer de que a escuta é o meu principal instrumento de trabalho. São mais de 40 anos de escuta. E a minha escuta é diferenciada no sentido de ser uma escuta clínica e uma escuta analítica. E que se escuta, e acredito que é da mesma forma, pastor Ilquias, pastor Pascoal, ministra Érica, é a dor, é o sofrimento, é a angústia, é o desespero. E nessa escuta tem continência. Eu acho que é um elemento fundamental para terapia e cura da dor da alma. É uma atividade fundamentalmente artesanal, que exige efetivamente, como já foi dito, nos silenciar a nossa alma. Porque aquilo que nós estamos escutando vai de encontro aos nossos preceitos, aos nossos princípios, à nossa cosmovisão. E nós precisamos usar deste instrumento para poder apresentar um tempo de acolhimento. Então, um elemento fundamental dessa escuta clínica, dessa escuta pastoral, esta escuta médica, é a empatia. É a possibilidade de se colocar no lugar do outro. E aqui é bom abrir um parêntese para salientar que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é uma atividade do ouvido. E como muitas vezes se diz, entra por um ouvido e sai por outro. Agora, escutar envolve uma atividade mental, de acolhimento, de compreensão, e no meu caso, principalmente, quando você ouve o sintoma, você ouve alguém que vem falar de um sofrimento, e você vai se utilizar de toda a teu arsenal clínico para poder organizar todo aquela escuta do sintoma, de alguém que veio na expectativa de que você poderia escutá-lo e de que você poderia ter um saber que pudesse servi-lo para aliviar o seu sofrimento. Então, aquilo que se escuta como médico, que é o sintoma, exige uma organização para que a gente possa chegar a um diagnóstico e fazer uma indicação terapêutica. Mas essa escuta carregada de continência e de empatia, ela já é terapêutica desde o início. Então, com muita frequência, você ouve a expressão no sentido de que, poxa vida, só de conversar com o Senhor, eu já me sinto aliviado. Porque é continência para aquele sofrimento. E aquele sofrimento vai de encontro com as nossas questões pessoais. Como já foi dito aqui também, quem escuta precisa ser escutado, porque nós precisamos de acolhimento para tudo aquilo que é mobilizado dentro de nós num tempo
de ouvir, de escutar. Então, assim, a nossa tarefa de continência, de disponibilidade, de poder estar para ouvir, para escutar, para traduzir aquele sofrimento em algo que possa ser terapêutico, na clínica, no ouvir analítico, o escutar é um depósito do dito do sujeito ou do conto do sujeito. Todos nós temos um conto que é a nossa história e nós precisamos contar para alguém que esteja disponível a fazer o acolhimento do nosso conto, da nossa história, do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa inquietude, do que nos incomoda. O trabalho analítico é de poder traduzir aquele sentimento, aquele pensamento, aquela ideia, aquele sofrimento, aquele conto, aquele dito, em algo que seja terapêutico, que, no caso analítico, é a interpretação, no caso médico, é o entendimento dos sintomas com a indicação de uma medicação, de uma terapia, de uma orientação de conduta ou de comportamento. Essa possibilidade de dar sentido o dito ou o conto ou a história do sujeito depende fundamentalmente de uma escuta disponível e uma escuta empática, de alguém que está disponível para poder ouvir o sujeito e o seu dito, o sujeito e o seu conto. Está ali no meu currículo que eu iniciei a minha vida profissional pela pediatria. A primeira formação que eu fiz foi como pediatra. Isso me ajudou muito a ouvir e compreender e entender um pouco do desenvolvimento humano e entender que quando a criança, o recém-nascido, o bebê, a criança com menos de 1 ano chora, ela precisa ser acolhida no seu choro e ser escutada. E a mãe faz isso, mesmo estando longe, né, no quarto ao lado, ela escuta o apelo que o bebê está fazendo. E ela usa do seu equipamento mental para dar tradução a isso e dizer: o bebê está com fome, o bebê está com a fralda molhada. E ela poder fazer esta interpretação permite ao bebê se constituir enquanto sujeito e as diversas funções psíquicas se estruturarem ao longo do desenvolvimento dos primeiros anos de vida. Quando a mãe não é acolhedora, quando a mãe tem dificuldade, por N razões, de interpretar o que o bebê está dizendo através do choro, normalmente ela acionava o pediatra de madrugada, porque o bebê chora, e ela já deu de mamar, já trocou fralda, já pingou remédio no ouvido, no nariz, o remédio de cólica, e o bebê continua clamando de alguma maneira. E ela busca, então, em alguém que tenha um suposto saber, que possa dizer a ela o que é que está acontecendo e ajudá-la a ser continente. Então, eu gostaria de salientar esses aspectos da empatia, da continência e da disponibilidade. E aí, entrando na área médica, a questão assim de uma demanda excessiva dentro do sistema público de saúde, por exemplo, faz com que o profissional disponha de muito pouco tempo e, muitas vezes, de pouca empatia para escutar o sujeito. E o sujeito, então, vai perambulando de profissional em profissional, de serviço em serviço, buscando alguém que o acolha e que o escute. Então, acho que seriam estas colocações, chamando a atenção para a empatia, para a continência, a disponibilidade e afirmando de que esse conjunto já é terapêutico desde o primeiro momento, desde a primeira fala. Muito joia, muito bom. Que legal. Tem um bocado de gente aí colocando o nome da sua cidade que está com a gente, meus conterrâneos aí da Bahia, lá de Castro Alves, do Rio de Prata, Joinville, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que bom que vocês estão todos conosco. Então, já vimos a perspectiva inicial da capelania, da área emocional, da psiquiatria, dessa necessidade que todos nós temos de ser escutado, e o que a perspectiva bíblica nos apresenta sobre isso. O pastor Pascoal vai trazer a sua impressão também nesse momento.
Ok, queridos. A Bíblia tem vários textos que falam sobre a importância de ouvir. Eu vou citar 3 aqui e depois eu vou me prender num quarto. Diz assim a Bíblia em Provérbios 18, verso 13: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 21, 28 diz: a testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Tiago 1,19: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E eu fiz uma lista aqui, são dezenas aqui de textos que falam sobre a importância de ouvir. Mas como o tema era um tema mais terapêutico, né? Eu pensei num modelo pastoral. Como é que eu, como pastor, posso aprender na Bíblia a pastorear alguém que está em sofrimento? E, naturalmente, o ouvir vai entrar aqui nesse contexto. E eu queria me basear para responder essa pergunta, lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eu não vou ler todo esse texto agora por uma questão de tempo, mas vou pensar alguns versículos e vou só lembrar o contexto. Jesus, em Lucas 24, ele acabou de ressuscitar e ele vai à busca de 2 dos seus discípulos que não são dos mais famosos, né? Que a gente só escuta o nome, né, ali nesse contexto, a gente não ouve mais falar deles. Mas Jesus vai buscá-los ali. E ele gasta um dia inteiro dos 40 dias que ele passa na terra, depois da ressurreição, ouvindo aqueles 2. E eu queria parar para pensar como Jesus nos ensina a cuidar de pessoas em aflição. Quais seriam os passos que Jesus usou para que a gente pudesse imitá-lo no pastoreio? Então, o primeiro passo eu vejo no verso 15, que diz assim: enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A primeira coisa que eu aprendo é que muitas vezes a pessoa que está machucada, que está aflita, ela se esconde, ela se enfurna no seu cantinho. Não é sempre que a pessoa vai lá pronta para buscar uma ajuda. E a gente vê isso porque eles 2 estão indo embora, estão indo para casa. Eles não querem mais saber de discipulado, eles não querem saber de nada. Eles até ouviram falar de ressurreição, mas eles não querem pensar em nada disso. E às vezes a gente tem que ir procurar aquela pessoa que está tão desiludida que não consegue nem procurar ajuda. E Jesus faz isso, fez isso e continua a fazer. E é interessante que as pessoas que estão assim nem sempre entendem que precisam de ajuda. E isso a gente vê no verso 16, assim, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Aqui existem várias interpretações teológicas, eu não vou discuti-las aqui, mas eu gosto de pensar na perspectiva emocional. Né? Jesus estava do lado deles e eles estavam tão machucados, mas tão machucados, que não eram capazes de perceber Jesus do lado deles. É claro que ele tinha outra forma, diz o texto, que ele tinha o corpo ressuscitado e assim por diante, mas lá dentro alguma coisa não estava bem. E muitas vezes as pessoas que estão angustiadas, estão sofrendo, não se veem na grande necessidade de ajuda. Então a gente vai buscá-los e às vezes até repelem a gente, não gosta muito. E aí Jesus não desiste, ele continua caminhando ao lado. E aí então ele vai para o próximo passo, tá? Que é checar o coração. E então, verso 17, ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles eles então pararam tristes. E aqui Jesus começa não falando, ele começa querendo ouvir. E ele diz assim: fala para mim o que está aí, o que está acontecendo? Do que vocês estão conversando?
E o negócio foi tão sério, que eles pararam de caminhar. Eles pararam a jornada deles, porque alguma coisa estava lá mexendo com eles e eles precisavam ser ouvidos. É interessante que, quando a gente compara esse texto com o livro de Jó, não é? A gente vai perceber que Deus usou com Jó a mesma técnica que Jesus usou. Deus usou com Jó perguntas que ajudaram a pessoa a expressar o que eles precisavam falar e que a gente precisava ouvir. Diz lá em Jó 42, versículos 4 e 5: Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, diz o texto. É interessante perceber que Deus, depois de ouvir tudo que Jó e seus amigos falaram, decidiu, ao invés de responder ou argumentar com o ferido, fazer-lhe perguntas. E as suas perguntas fizeram com que Jó percebesse que antes ele não conhecia como ele pensava que conhecia Deus, mas que ele só conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois das perguntas e de ele se ouvir e nem conseguir responder algumas delas, ele pôde conhecer a grandeza de Deus. E aí, então, depois de ouvir, o que é que Jesus fez? Verso 25. Ele vai e confirma a fé deles. E essa confirmação nem sempre, às vezes, é só passar a mão na cabeça. Às vezes é confrontação de algumas coisas que eles mesmos contaram e disseram. E então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para credes tudo que os profetas disseram. E aí, no verso 26, ele vai lembrar as promessas que ele havia feito. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E no 27, ele vai e explica a razão dessas coisas pela Escritura Sagrada. E aí a gente vai aprender que a gente ouve, tá? E como foi dito aqui, a gente interpreta, não é? E faz a pessoa ouvir outra vez aquilo que ela não percebe. E nessa interpretação, a gente acrescenta aquilo que era o conteúdo da fé, do conhecimento, da palavra de Deus. E aqui eu estou falando de uma perspectiva pastoral. Talvez como médico seja diferente ou de outra maneira, mas como pastor eu devo e posso fazer isso. E é interessante que a mesma coisa acontece com Jó. Eu estava comparando esses dois casos aqui, achei interessante, porque lá no capítulo 4, versículo 2, a gente vai descobrir que a tristeza de Jó o impelia a falar e o fazia não querer ouvir. Mas, às vezes, nós que estamos trabalhando não queremos ouvir quem está falando. Mas aqui, Jó não queria ouvir. E ele diz, quem está conversando com Jó diz assim, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? E o interessante é que, depois de tudo isso, parecia que já estava resolvido o problema. Nos versículos 28 e 29, Jesus continua caminhando com eles. Ele já conversou, ele já trabalhou, ele já ouviu, ele já tratou o coração e diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aqui a gente vai descobrir que lidar com pessoas feridas é um processo, é uma caminhada. Não é um ato instantâneo, que demanda tempo e atenção. Ouvir e interagir, interpretar, mas trabalhar junto. E só no finalzinho, né? No versículo 30, ele ora e abençoa e os olhos deles se despertam. E aqui entra um outro elemento tremendo que eu acho que faz parte da missão pastoral, que é a intercessão, que é a oração, que a gente pode crer que há coisas que nós não vamos conseguir fazer, que o nosso ouvir não vai fazer, que a nosso interagir não vai fazer, mas que só o poder do Espírito Santo vai fazer. Então a gente ouve o Espírito Santo, mas a gente clama também por uma intervenção poderosa dele.
Eu queria deixar essas ideias aqui do modelo pastoral de Jesus sobre essa dinâmica de ouvir, interagir e caminhar com as pessoas. Muito bem, nós temos aqui várias colocações dos nossos amigos que nos acompanham tanto no Facebook como no YouTube, alguns admiradores de cada um de vocês, mandando um abraço, alguns capelães, Érica, dizendo que esteve com você na CEPAL, foi muito bom ter ouvido. Tem alguém que é capelão lá em São Paulo também que falou, foi muito bom estar com você. Pessoas falando para o doutor Luiz Renato, né, que tem sido bênção, muito bom ouvi-lo mais uma vez. E gente de todo lugar do Brasil, Barueri, né, Parnaíba, Osasco, Natal, Olinda, Rio Branco, lá no Acre, Mogi, tantas pessoas interagindo conosco e alguns fazendo aqui alguns comentários. E eu vou fazer aqui algumas perguntas que é para os três ver se podem nos ajudar. O Márcio Pisaia diz assim: o escutar é um ato fácil. O difícil é deixar que os conceitos e preconceitos tornem-se vilão, tornando o escutar em um ato de desfavor. Então, é uma pergunta. Uma outra pergunta que o Gilberto Correia faz para a gente é uma pergunta para todos os participantes. Em tempo de crise e isolamento, como tratar de relacionamentos e ainda ter que tomar todo esse cuidado com o ouvir e escutar, sem que sejamos contaminados pela anormalidade mundial que nos afeta indistintamente? Então, essa pergunta. Há uma outra pergunta aqui interessante. A Janaína Moura diz assim: quais as contribuições da psicologia no aconselhamento pastoral? Então, nós vamos ter agora mais uma rodada em que vamos ouvir os nossos convidados. E se algum quiser trabalhar um pouco uma dessas perguntas que foram colocadas aqui, nós vamos ficar muito felizes. Érica, seu tempo de reagir a tudo que você ouviu e que tem para nos dizer nessa tarde. Bom, ficar ouvindo o Dr. Luiz e o pastor Pascoal é algo extraordinário, né? Eu ficaria aqui um tempão. Muito obrigada. Eu destaquei algumas coisas. Então, uma com relação ao Dr. Luiz Renato. Quando o doutor diz que ele escuta a dor, e ele é treinado para isso, e há 40 anos ele está com esse treino, né? E eu queria pensar nesta dimensão ali enquanto capelania. Nós tentamos escutar a pessoa, não necessariamente a dor, porque a gente não está com toda esta formação. Ou seja, no nosso trabalho ali no hospital, nós ainda estamos comprometidos com a primeira experiência, que é o acolhimento que o Dr. Luiz falou várias vezes. Ao fazer o acolhimento, por vezes nós vamos identificar a necessidade de tratamento. Aí sim, né, identificador para ter diagnóstico, para ter processo terapêutico. No nosso caso, não. Quando o pastor Pascoal me indicou para participar desta live, o que eu compreendi é que tinha a ver com essa metodologia que a gente tem utilizado ali no hospital, cuja primeira ação é escutar. E é uma escuta dentro de uma proposta de acolhimento espiritual. Por isso, esse nosso diferencial de querer escutar o Espírito Santo. Claro que o Dr. Renato, que é cheio do Espírito Santo, também desenvolve o ministério dele enquanto médico na mesma perspectiva, mas não faz parte do protocolo dele escutar o Espírito Santo de Deus, faz parte da experiência pessoal, né, de fé. Já para nós, enquanto capelães, visitadores ali no nosso contexto, faz parte do nosso protocolo. E aí é que fica uma situação bem delicada. Cada um interpreta essa escuta como quer, essa escuta do Espírito Santo de Deus. Então, um amarra, o outro solta, um bate, o outro abraça. Como nós vamos fazer, de fato, de maneira responsável, este nosso protocolo de cuidado espiritual? Então, eu abro aqui uma proposta que a gente tem tido. Nós identificamos que existem pelo menos 2 tipos de visita com esse propósito espiritual no contexto hospitalar.
Uma é a visita que nós chamamos religiosa, do pastor, do padre, de alguém que é profissional da religião. E outra é a visita deste que quer fazer esse processo de acolhimento. Por que que eu faço esse diferenciamento, ou essa diferenciação? Porque geralmente esta visita, por exemplo, é provável que nós tenhamos aqui alguns irmãos católicos ouvindo a live, porque nós trabalhamos juntos, alguns padres, etc. Eles já têm definido o que vai se fazer. Em 5, 10 minutos, 15 minutos, o sacramento vai ser oficializado. E a visita religiosa cumpriu o seu papel. Ela não tem uma proposta de acolhimento. Ela vai entregar um sacramento. Óbvio que a gente não vai mexer nisso. A nossa Constituição vai dizer que toda pessoa em regime de internamento tem direito à assistência religiosa. Então, é isso aí. Um pastor, o que eu observo é que não é muito diferente. A visita pastoral também ela vai acontecer em 5, 10 minutos, ora porque a própria instituição não permite, então ele chega e ele é muito pontual. E o pontual é o que o pastor Pascoal acabou de nos trazer, é a experiência da oração. Então, de forma emblemática, o que acontece nas visitas religiosas, e eu não estou tecendo um aspecto negativo ao dizer que é religiosa, mas é daquele que tem uma credencial funcional, uma carteirinha, que vai até um hospital e vai visitar alguém que ele já conhece. Ele já conhece, ele tem uma escuta que é a da relação, do relacionamento, do vínculo que já acontece. É diferente daquele irmão voluntário ou não, que faz um trabalho de cuidado. Nós vamos a leitos de pessoas que a gente nunca ouviu falar. E então a gente vai precisar fazer este processo de acolhimento. Entende por que que se tornou tão importante para nós o processo da acolhida e da escuta? Mas não para por aí. Porque ao escutar o Espírito Santo de Deus, a gente não diria assim para a pessoa: ok, eu não vou medicar como o Dr. Luiz, né? Eu não vou propor um aconselhamento porque ela vai embora do hospital, ela não faz parte ali do nosso vínculo de cuidado. Então, o que nós vamos fazer naquele momento? Nós vamos interagir de forma bíblica, trazendo que essa escuta do Espírito Santo, ela precisa aterrissar na palavra, sempre. Todos os irmãos que fazem capelania conosco vão e são treinados, porque isso nós precisamos de fato treinar. Escutar o Espírito e embasar biblicamente uma fala que é a fala de Deus para aquela pessoa. Porque, na verdade, ele está sofrendo, naquele contexto não é o clínico, não é o pastoral da igreja, mas é o do cuidado espiritual na instituição de saúde. E Deus tem algo para falar para aquela pessoa. Então, nós embasamos uma proposta que chamamos de esperançar. Então, nossa primeira ação é escutar. Escutando, nós desenvolvemos a possibilidade de oferecer um esperançar. Dr. Luiz Renato ofereceria talvez um processo terapêutico que tem a ver com a vocação. Nós oferecemos uma vinculação com a presença de Deus, do Deus revelado na palavra. Então, estamos no segundo movimento, que é o movimento do esperançar. O movimento do esperançar, ele é um diálogo de sentido. Isso é muito interessante, porque nós não estamos numa escola bíblica, nós não estamos num seminário, nós não estamos num sermão, mas nós estamos diante de alguém que, segundo, por exemplo, a doutora Ana Cláudia, uma referência antes no Brasil na área de cuidados paliativos, ela diz que um paciente trabalha pelo menos 4 tipos de sofrimentos. O sofrimento físico, biológico, o sofrimento psíquico, mental, emocional, o sofrimento social, pelas mudanças todas, sofrimento esse que todos nós estamos vivenciando neste momento, um luto, alguém já disse, mundial. E há um quarto sofrimento que ela qualifica como sofrimento espiritual, que é esse aí. Por que comigo? Deus, o que eu fiz de errado?
para onde eu vou? E agora, o que vai acontecer? Que muitas vezes essas questões todas, né, ganham mais força diante de um diagnóstico delicado. Ela mesma é quem diz que ninguém fica perguntando qual é o propósito da vida, né, em lua de mel, num casamento saudável, em férias. As pessoas estão desfrutando, mas num contexto de sofrimento, qual é o sentido? E aí nós queremos fazer o que o pastor Pascoal trouxe para nós em Lucas 24. Este é um dos textos que nós usamos como referência para o nosso esperançar. Sim, Jesus escuta e depois ele fala. E nós queremos ser expressão da fala de Deus para levar este paciente a uma terceira e última ação que eu já vou falar, e é o que o pastor Pascoal disse também, que é esta experiência de entregar, de se lançar em Jesus, de lançar a angústia, de lançar a dor, de lançar o sofrimento, de se lançar como pessoa, de lançar os seus. E muitas vezes este é um movimento, é um momento em que nós podemos ministrar, por exemplo, uma renovação de votos do casal. Está ali o casal, um é o paciente, o outro não. Como é precioso. Por quê? Porque eu ouvi um escutar, um esperançar, e agora é hora de fazer um entregar. Novos acordos entre eles e entre eles com Jesus. Eu tenho entendido que a escuta, ela faz parte do processo. Ela nunca é uma experiência solitária. Para fechar, a gente treina sim. E no meu caso, enquanto musicista, eu aprendi a discernir sons, tons e etc. Ambiente tonal, para que eu pudesse interagir com as pessoas através da música. Se nossa proposta é cuidar, é ir na direção de alguém que está angustiado, nós precisamos treinar esta escuta sim. E isso nos está disponível em várias, com várias propostas aí, né? Mas a intenção é de que a gente possa entregar esta pessoa, conectar de novo, ou mostrar para ela que Jesus está ali, que ela não está sozinha. E este processo é curador. E a doença? Bom, a doença, que bom que Deus levantou médicos para cuidarem da doença. Este é um cuidado espiritual. Mas muitas vezes, fisicamente, nós também presenciamos o milagre. E sempre nós vamos orar para que o Senhor possa realizar aquilo que só Ele pode fazer. E Deus é bom, muito bom. O tempo todo. Muito bom, muito bom. Escutar, esperançar e entregar. Um grande desafio aí para você também ser um instrumento em ouvir aqueles que estão passando momentos difíceis. Doutor Luiz Renato, a pergunta que chegou aqui, acho que cabe bem para o senhor, né? Em tempos de crise e isolamento, como tratar de relacionamentos, ainda ter que tomar todo esse cuidado com o ouvir e escutar, sem que sejamos contaminados, entre aspas, pela anormalidade mundial que nos afeta indistintamente, né? E acho que o senhor está vivendo exatamente isso, né? O senhor tem sido instrumento na vida de algumas pessoas nesse tempo todo. Bom, nesse tempo onde há uma questão social, e aproveito para abrir um parênteses para dizer do quanto que nós transitamos e trabalhamos e entendemos de que há uma interação entre aquilo que é definido o ser humano como um ser que tem um corpo biológico, que tem um psiquismo composto de emoções e pensamentos, tem uma inserção social e tem um espírito, tem um conjunto de crenças espirituais e de fé. Lógico que um transtorno social, como nós estamos vivendo, vai repercutir em todas as esferas do ser. É impossível nós não estarmos também envolvidos nesta questão social, né? Como seres humanos.
envolvidos nesta questão. E a importância do escutar. Quem trabalha na linha do voluntariado de escutar está sendo acessado, agora o sistema é por teleatendimento, está sendo acessado, esses telefones que ficam disponíveis para serem ouvidos e ouvir, estão sendo acessados assim numa proporção de 500, 600 vezes mais nesse tempo de crise em que nós vivemos. Lógico que o relato do sujeito nos pega também como seres humanos e nos pega emocionalmente. E profissionalmente, nós cremos e entendemos e fomos treinados para sermos depósitos desses sentimentos e que, de alguma forma, mobiliza os nossos sentimentos. Então, na condição de depósito, é que as pessoas, que a análise chama de transferência, e aquilo que meu sentimento vibra, que a gente chama de contra-transferência, que são os meus sentimentos, embora se exija de um profissional na escuta um tempo de neutralidade, que é a possibilidade de esvaziar, né, silenciar o próprio pensamento para ouvir o pensamento do outro, mas há movimentos contra-transferenciais em nós, há sentimentos, há pensamentos que vão de encontro ao nosso conjunto de crenças. Mas o mais importante é nós podermos utilizar esse conjunto de sentimentos contra-transferenciais em prol, a serviço daquele que nos busca. Esse tempo, porque eu sou de grupo de risco, eu estou em atendimento online. E tem uma demanda, tem uma busca, tem uma possibilidade de um encontro, de uma fala, de um escutar, um pouco comprometido pela tecnologia, mas também tão eficaz no alívio do sofrimento e da dor do sujeito. E aquilo que já foi dito aqui, muitas vezes o sujeito falar, ditar aquilo que lhe incomoda, organiza o seu pensamento. Ele passa a se ouvir, passa a se organizar dentro do que fala. Agora, um outro aspecto interessante é que cada um ouve, né? E aí nós estamos ouvindo más notícias o tempo todo pelas redes de comunicação. Quem ouve impacta conforme o nível ou a organização de ansiedade do sujeito, o modelo de ansiedade que ele constituiu desde a sua infância. Se for uma ansiedade, por exemplo, paranoica, ele vai fazer uma leitura de uma conspiração, por exemplo. E isto vai exacerbar a sua ansiedade paranoica. Mas se for uma ansiedade de separação, o medo da perda, né, vai colocá-lo em pânico, porque vai de encontro a um modelo de funcionamento onde ele carrega uma ansiedade de separação. Então, poder ser continente a esta ansiedade através da escuta é fundamental, é importante, e poder ajudar o sujeito a organizar o seu conjunto de ideias e de crenças de forma mais realística e também alicerçado no esperançar. Nós também trabalhamos escutando, esperançando, né, organizando e ancorando as pessoas dentro do esperançar. Outro aspecto que eu queria aqui aproveitar e comentar, que veio na forma de uma pergunta, e dentro daquele conceito de que o ser humano ele tem um componente espiritual, uma alma, um corpo, e está inserido num contexto social, nós trabalhamos muito em parceria com o setor de aconselhamento e aconselhamento pastoral. E entendemos que muitas vezes o conselheiro ele identifica uma questão que precisa ser resolvido por uma terapia psicológica e encaminha para o terapeuta psicológico, né, que é o psicólogo. E muitas vezes ele identifica, o conselheiro identifica, e isso é importante que um conselheiro faça, identifica questões médicas que precisam ser atendidas pelas diversas especialidades, inclusive pela psiquiatria. Então, com muita frequência, eu recebo encaminhamento de conselheiros, de pastores,
para uma avaliação médica. Como muitas vezes, no atendimento dos meus pacientes, eu preciso dizer a ele que ele precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, né, para que, além da medicação, ele possa trabalhar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas articulações de pensamentos e emoções. Como muitas vezes eu tenho a liberdade de dizer que ele precisa de um acompanhamento pastoral, porque tem questões espirituais envolvidas e eu posso encaminhar para o acompanhamento pastoral. Como a gente circula entre todas estas áreas, eu preciso estar muito atento ao que é que o paciente veio buscar, o que o sujeito veio buscar em mim. Ele veio buscar um atendimento médico, então a minha escuta precisa ser em cima daquilo que ele veio buscar e eu preciso entregar aquilo que ele veio buscar. Um acolhimento, uma escuta, mas entregar uma terapia, né, que muitas vezes é uma terapia medicamentosa quando se identifica que há alterações nos neurotransmissores naquele tempo produzindo aquele tipo de sintoma. Mas como eu também trabalho a nível de aconselhamento e eu trabalho também a nível de terapia psicológica, muitas vezes o sujeito identifica em mim alguém que pode aconselhar o casal, por exemplo, né? E aí eu tenho que estar trabalhando para poder entender qual que é a demanda, se o acompanhamento que ele espera de mim é um acompanhamento de conselheiro de casais, né, de monitoria de casais, ou se é um acompanhamento terapêutico de casais. E muitas vezes isso se complementa. Né? Muitas vezes o sujeito precisa da medicação, precisa do pastoreio, do acompanhamento espiritual e precisa do acompanhamento psicológico. Muito bom. Inclusive, essa sua última fala, doutor Luiz Renato, acho que responde aqui uma pergunta que a Egli faz, né? As pessoas precisam entender o quanto precisam de acompanhamento psicológico. Então, foi muito bem falado e trouxe essa resposta nesse tempo. Pastor Pascoal, tem uma pergunta aqui que acho que cabe bem na fala que o senhor trouxe no início sobre o caminhar de Jesus com os discípulos. A Evelise pergunta sobre o modelo pastoral. Existem sinais de quando ouvir e caminhar junto e quando deixar ir, no sentido de até quando investir na escuta e no caminhar com a pessoa angustiada? Uhum. Eu só queria, eu quis pegar uma pergunta anterior que eu acho que não foi respondida, que é com relação a como ouvir, não colocar. Ele usou até uma palavra difícil aí, diferente, no sentido de você expor o seu pensamento, etc. Eu acho que é importante a gente entender que existem várias linhas dentro da psicologia. Por exemplo, existe uma linha que diz que só ouvir é suficiente. Você vai encontrar outra que você tem que descascar as camadas. E você vai encontrar várias linhas, tá? Você tem uma outra que é bem intervencionista, né? Que vamos dizer assim é a comportamental. Você tem que mudar comportamentos e etc. Então eu acho que quando a gente olha para o modelo pastoral, Jesus sabia ouvir, mas ele sabia intervir. Então ele tinha, quando a América falou do esperançar, quando foi colocado isso, é assim, espera aí, gente, você está desorganizado aqui. A palavra de Deus diz isso. E aí eu acho que dentro do modelo pastoral, eu estou falando agora como pastor, faz parte da minha missão dizer a palavra de Deus diz isso, e eu preciso organizar, mesmo que você não goste do que eu vou falar, eu tenho que falar isso para você, porque é o que está na palavra. E não sinto que eu estou jogando meu preconceito, nem a minha cosmovisão apenas. Eu estou lançando aquilo que eu acredito ser o melhor bem que possa ser transmitido a alguém, que é a palavra viva e transformadora de Deus. Então, essa seria a segunda questão. Quanto à questão de quando deixar ir, eu acho que Jesus explicou isso de uma maneira muito interessante. Ele disse, olha, vocês vão pelas aldeias, não é? Toda casa que receber você, não é? E então você deixa a paz do Senhor.
Mas ele diz lá, e se não te receberem? E se não, ele diz, olha, bata o pé, bata o pó, não é, da tua sandália e vai embora, tá? Então, eu acho que tem momentos que você interrompe, você para, diz assim, olha, eu não vejo produtividade e a gente continuar nesse processo, porque você não quer a mudança. Então, você está consumindo meu tempo e o seu, né? E eu estou adoecendo às vezes, né? Por causa disso. Então, eu tenho que dizer, olha, quando você estiver disposto a uma outra postura, então a gente volta a conversar. Mas nesse momento eu vou parar. Então a gente tem que ter esse discernimento, porque às vezes eu estou pensando agora no cuidado pastoral. Existem algumas pessoas que são altamente consumidoras. Elas sugam toda a tua capacidade, toda a tua energia, todo o seu tempo, né? E algumas fazem transferências que são impossíveis, tá? Podem ser transferências afetivas, por exemplo, já tive várias situações de dizer, eu não atendo mais você, porque eu percebo que você está projetando em mim um sentimento afetivo que eu não posso corresponder. Então, eu estou transferindo você para João, para Pedro, para Antônio, e assim vai. E a gente tem que interromper, senão, eticamente, a gente vai se corromper. Tá? Mas existem outras transferências que não são afetivas, mas que são de coisas que você não pode entregar. Então, você não é o todo-poderoso, você não tem capacidade para fazer aquilo que a pessoa imagina, você não é o Espírito Santo para convencer o marido, o pai, o tio. Então, a gente tem que colocar os limites dessa transferência, e isso faz parte do nosso papel pastoral, tá? De poder dizer, olha, isso aqui é o meu limite. Então, como foi dito pelo doutor Luiz Renato, né, quando chega, por exemplo, num aspecto de terapia psicológica, vamos dizer assim, emocional, quer dizer, eu não sou capacitado para isso, tá? Eu posso até ter lido muito, mas eu não sou capacitado para isso. Eu vou encaminhar você porque chegou no meu limite. Posso te atender pastoralmente uma vez por mês, uma vez de cada tempo, para saber como você está, como é que está indo a tua terapia. Ou, no caso médico, encaminhar, porque chegou o meu limite. Então, há momentos, sim, que a gente tem que fazer essa intervenção de cessar, de dizer, olha, ou porque eu não tenho competência, ou porque a pessoa não quer a ajuda. Na verdade, ela só está consumindo o tempo que você está investindo ali. Não é que as pessoas não valham o nosso tempo, não entendam errado o que eu estou falando, mas é que não é produtivo nem para elas isso, porque passa a ser uma desculpa o estar conversando do enfrentamento que ela mesma tem que fazer para resolver algumas questões de vida. Muito bem, inclusive a Paula Nasser comenta exatamente isso, dizendo que é importante fazer essa diferença entre perseverança e permissividade. Cuidar, sim, sem codependência. Agradece a palavra aí do pastor. Érica, depois de tudo que você ouviu, o que mais você poderia trazer para a gente nessa tarde? Vamos lá, a Paula Nasser é minha amiga. Hoje ela foi uma das pessoas com quem eu falei. Ela escreveu um livro e o nome do livro é A Escuta. Eu até postei ali no Face a conversa, foi super legal, porque ela me ajudou a identificar também o cuidado com quem é que vai falar e também quem é a pessoa que está escutando, e foi bem legal. Obrigada, Paula. Estou pensando que é já o último bloco e eu me lembro de ter feito referência àquele convite de Jesus, vinde benditos do meu Pai. E eu acho que eu vou caminhando para esse convite também no final. Se você está se identificando com essa nossa conversa aqui sobre a escuta e você gostaria mesmo de desenvolver a melhor maneira que eu tenho entendido, é escutando, é acolhendo pessoas, de pessoas. Você que é aluno da Fabapar, você que já foi aluno, você que é líder, eu gosto do que o Rubem Alves falou. De fato, nós precisamos desses espaços em que nós somos inspirados a escutar, a escutatória, né?
sabe que é muito difícil para nós que somos falantes escutar, porque nós estamos o tempo todo, né, acelerado. E alguns com as nossas questões, né, doutor Luiz Renato, é mais difícil ainda poder escutar. Mas nós podemos treinar, como já foi dito aqui. Então, vinde bendita, vinde bendito, porque esse é um tempo da gente escutar. Ali no Hospital do Rocio, eu quero dar 2 referências de inspiração. Nós estávamos com tudo pronto, como muito provavelmente a maioria, no início de março, a coisa caminhando, veio o Covid e cerca ali nós tínhamos acabado de fazer a primeira reunião, o primeiro encontro com 98 novas pessoas que, assim como você, benditos, quiseram participar ali da capelania na área da visitação. Fizemos o primeiro encontro e aí veio o decreto do governo dizendo que as visitas estavam proibidas, as visitas religiosas, familiares, voluntários e tudo muito mais. E agora, o que nós vamos fazer? Este era um momento de escutar, né? De escutar, eu tenho tentado dar um nome nessa escuta múltipla, esta polifonia, né? Escutar a si, escutar o outro, escutar o Espírito Santo, escutar. Então, boa parte dos nossos voluntários também estavam em grupo de risco ou cuidando de criança ou cuidando de pais, assim por diante. De modo que, de fato, a maioria ficou isolada, como foi sugerido. E então, nós fizemos isso que o Dr. Luiz Renato está dizendo. Eu quero te inspirar a isso neste momento ainda de Covid. Você pode fazer isso, não precisa de um curso, mas você pode usar esses princípios. Eu tentei falar para você de maneira bem simples, escutar, esperançar e entregar através do seu aparelho de telefone, o teu smartphone que você tem aí. O que nós fizemos? Nós fizemos uma busca ativa em alguns setores do hospital, perguntando quem gostaria de ser escutado, quem gostaria de ser acolhido. E aproximadamente 400 profissionais ali do hospital estão participando desta nossa experiência já há mais de 2 meses. A gente já está na hora de fazer o corte do vínculo, porque, uau, agora alguns já estão trabalhando, aquele primeiro medo, aquela primeira angústia já passou, enfim, nós já estamos trabalhando uma proposta de discipulado, conquanto você pode fazer algo muito simples nesses dias. Pega o seu telefone, manda um recadinho. Eu vou dizer mais ou menos como aconteceu com um médico lá do Rocio. O doutor fez assim: olá, fulano de tal. Nesses dias em que a gente está enfrentando, né, tantas dúvidas, incertezas, etc, etc, etc. Você sabe do trabalho da capelania, o trabalho tão bonito que eles fazem aqui no nosso hospital? Você estaria aberto a receber uma ligação deles? Se você tiver, me dá um ok que eu vou passar o seu contato. E aí, berlim, começou a chegar no meu telefone os retornos daqueles profissionais da saúde dizendo: sim, eu quero. Sim, nesse tempo as pessoas estão abertas a um escutar, um esperançar e o entregar. Você talvez não precise nem falar. Se você mandar uma mensagem, nós temos um projeto muito bonito na Primeira Igreja Batista. E eu estou dando como referência porque é mesmo muito especial. O pastor Pascoal é um dos que faz isso. Chama-se Ombro Amigo. Justamente para esse período, justamente para os profissionais da saúde. Pega lá, Ctrl+C, Ctrl+V, manda para a pessoa. Ou então faz o que um grupo muito bonito ali da capelania fez. Eles moram em São Paulo, são de uma outra igreja, mas são parceiros nossos. Eles de fato disseram: você tem um motivo de oração? E aí eles ligam e gravam o áudio para que a pessoa escute a hora que ela puder. 3 horas da madrugada, tá bom. E tá lá justamente o motivo de oração daquele profissional da saúde. Você está nos ouvindo, provavelmente hajam profissionais da saúde na sua igreja, são cristãos, mas precisam de acolhimento. Aqui nós ouvimos isso. Quem cuida precisa de cuidado. Que tal você ligar para o Dr. Luiz Renato? É muito especial, não é, doutor? Já vou passar a bola para você. Quando quem cuida recebe cuidado. Nesses dias, o meu marido teve um teste positivado de Covid. E foi uma surpresa para nós vivermos esta experiência do Covid. A gente já estava bastante empática com a experiência do nosso pastor Michel com Covid.
Mas aí agora era dentro de casa. E a gente tem aí algumas outras situações, ele também grupo de risco por causa do câncer. Mas irmãos, sabe essa experiência da cura? Alguns irmãos da nossa igreja escutaram uma oportunidade. E vocês ouviram uma campainha tocando aqui agora há pouco? Era alguém trazendo um bolo. De vez em quando, é alguém trazendo uma flor. É alguém trazendo misericórdia. O que é esta igreja de Jesus? Que sabe interpretar, sabe escutar. E a básica da nossa escuta chama-se amor. Tem só 4 letras. Então, venha para este time que quer ampliar a escuta, porque escutar é amar. Sem amor, não tem escuta. E se nós, como capelania, pudermos ser para você também este lugar do teu acolhimento, para você desenvolver a sua escuta junto a pessoas que sofrem, seja bem-vindo. Depois a gente coloca o endereço para você. Muito obrigada por me escutarem neste momento. É um privilégio também me escutar e glorificar a Deus por poder estar vivenciando intensamente esta experiência. Ainda não 40 anos de escuta como o Dr. Luiz, ou os anos do Pastor Pascoal, mas é cheia de vida cada dia em que eu posso escutar, esperançar, entregar. Eu acho que eu vivo uma antecipação do céu. E assim como você, me sinto bendita do Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada. Muito jóia, muito bom. Muitos elogios aqui para você, viu? Dá uma olhadinha depois lá no canal do YouTube e também no Facebook. Doutor Luiz Renato, a Débora Cristina França faz um comentário. Ela diz assim, doutor Luiz Renato, na terapia clínica, também percebemos que a pessoa não está querendo ajuda, mas não assume a condução de sua vida sem o tratamento. Até quando manter a escuta? É fundamental podermos escutar isto, entender isto, poder assinalar isto, sujeito, e não permitir que ele constitua uma relação de dependência ao processo terapêutico, ao terapeuta. Eu não posso me valer da minha condição de suposto saber para desenvolver dependências a mim. A minha função é ajudar o sujeito a se reconstruir e assumir a sua vida, os seus atos, e não depositá-los na expectativa de que eu saiba sobre a sua vida e sobre os seus atos. Então, isto é um ato terapêutico, de poder assinalar, interpretar, devolver isto ao sujeito, às vezes com uma pergunta. E você, o que é que pensa? Em vez de responder todas as perguntas, né? Muitas vezes nós podemos trabalhar desta maneira. Mas o que nós precisamos é ter muito claro de que nós não podemos fazer, quer dos nossos discípulos, quer dos nossos pessoas que nós acompanhamos ou pacientes, se tornarem dependentes de nós. Né? Ele tem um saber, ele tem um conhecimento, ele consegue se ouvir. E nós precisamos devolver essa capacidade de ouvir a eles. Acho que isso é terapêutico. Muito bem. E o senhor quer, além de responder essa pergunta, trazer mais alguma colocação, doutor? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, por você estar me ouvindo. Você está me escutando. Espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para que você disparasse e organizasse alguns pensamentos sobre a escuta. E despertado disponibilidade, como provocou
a Érica, a disponibilidade de estar escutando outras pessoas. Eu também participo do Ombro Amigo e tenho escutado os colegas de profissão que estão na linha de frente. Mas como é bom quando alguém me liga e diz: olha, estou te ligando para orar contigo, para te escutar um pouco, né? Como recebi isto como uma surpresa, uma grata surpresa, no momento em que, de alguma maneira, eu estava sobrecarregado e precisando ser também ouvido e que alguém pudesse estar comigo num tempo de oração. Então, assim, o meu apelo também, meu desafio, a minha provocação é de que você possa desenvolver esta disponibilidade de estar ouvindo. O outro aspecto que eu gostaria de colocar nesse encerramento é perguntar a você o que é que você está ouvindo, o que é que você está escutando. E uma das orientações que nós temos recebido e temos dado é que você selecione o que é que você está ouvindo. Porque há muitas vozes, há muitas falas, às vezes falas totalmente divergentes. E agora nós estamos num tempo de fake news, né? Então até falas falsas existem. Então selecione com muita atenção aquilo que você está ouvindo. E quando você está ouvindo algo no campo da fé, da espiritualidade, confira com a palavra de Deus. Confira com a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque ouvindo tantas vozes, isso tem sido muito tóxico. Isso tem provocado muitos transtornos, muitas ansiedades, muitas inseguranças, que às vezes vão exigir uma intervenção terapêutica. Então, selecione tudo aquilo que você está ouvindo nesse tempo de Covid. Por outro lado, olha quanta criatividade esse tempo de Covid produziu. Até uma live sobre escuta. E quem sabe um curso sobre escutar, né? Lá na faculdade, possa ser resultado do desafio desses tempos de Covid, o desafio que esse tempo tem produzido em todos nós. Eu agradeço, mais uma vez, me senti extremamente privilegiado por poder compartilhar dessa mesa e poder estar contribuindo de alguma maneira com a nossa experiência. Muito bom, muito obrigado. Inclusive, nessa sua palavra, o senhor responde a ou concorda com uma colocação que a Marilei Pinto faz, né? Gostaria de dizer que é necessário, para quem está angustiado, procurar escutar, alimentar a mente e o espírito com conteúdos edificantes e não se deixar alimentar do que não contribui para a cura física ou espiritual. Então, foi muito assertivo a sua fala nessa direção. Como pastor, tendo em vista a nossa capacidade de intervir, como ouvir ponderando isso? Pastor Pascoal, nós vamos fechar com o senhor vai fazer esse fechamento e depois, no final, vai orar por nós, orar pelas pessoas que estão nos acompanhando. Quero dizer a você que está conosco que vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Facebook da Fabapar. Esta fala, alguém perguntou, você pode ouvir, sim, quantas vezes você quiser, para trazer edificação para a sua vida. Muito obrigado, Rosane Torquato, por essa palavra que você nos dá, da importância do sentimento de pertence que nos traz à mente ouvirmos um tema como esse. Pastor Pascoal, a Bíblia traz para a gente vários textos, né? O Salmo de número 130, versículo 2 diz: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E mesmo os profissionais da escuta precisam também ouvir. E o desafio é acalmar a nossa alma, silenciar o nosso pensar, para ouvir o que Deus tem a nos falar. E eu gostaria que o senhor encerrasse trazendo a sua fala final e, no final, orando aí por nós e por todos que estão conosco nesta noite. Eu só queria pegar um gancho aqui. É interessante que eu
olhei praticamente todos os textos que falavam, que usavam a expressão ouvir. Eu fiz lá uma pesquisa, usei lá meu programa para isso, tal, etc. E é interessante que a gente tem duas preponderâncias, né, dessa expressão ouvir na maioria dos textos. A primeira é do clamor, que diz, Deus, escuta a minha oração. E a segunda é Deus dizendo, escuta o que eu estou falando para você. E é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu preciso pedir para Deus me ouvir, porque Ele está me ouvindo, mas às vezes eu não consigo perceber, e pedir para Ele a intervir, às vezes Ele tem que dizer para a gente, escuta o que eu estou falando para você. E eu acho que isso é uma coisa bastante forte, talvez pensando na pergunta que foi feita um pouquinho antes. Mas eu queria terminar dizendo de um sentimento que eu tenho. Mesmo você sendo treinado para ouvir, como o pastor, como o doutor Luiz Renato falou, a Érica, ou qualquer pastor, ele de alguma maneira foi treinado no aconselhamento pastoral, e uma das coisas que a gente aprende é ouvir no aconselhamento. Há momentos na nossa vida que a gente perde a capacidade de ouvir. E eu queria terminar dizendo isso. Houve momentos na minha vida que eu adoeci, tá? E que eu não percebia que eu estava perdendo a capacidade de ouvir. E o interessante é que, quando eu perco a capacidade de ouvir, geralmente é um sintoma de que eu não estou bem, que eu não consigo lidar com determinadas situações. E minha esposa foi muito sagaz, muito inteligente, e me mostrar que eu precisava de ajuda, justamente porque uma das minhas maiores virtudes, que era a capacidade de ouvir, estava se perdendo em mim. Então, eu queria deixar essa palavra, né, para todo mundo que lida com isso. Quando você não consegue ouvir, veja se você está bem, porque talvez quem precisa ser ouvido seja você. Tá? Então, vamos orar para encerrar isso? Pai querido, eu quero te agradecer, porque ainda que haja momentos na nossa vida que a gente imagine que o Senhor não nos está vendo nem nos ouvindo, a tua palavra nos garante que nós somos a menina dos teus olhos. A tua palavra nos garante que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já se admirava, já se alegrava com a nossa existência. A tua palavra nos garante que o Senhor conhece até quantos fios de cabelo temos na cabeça. E é por isso que nessa hora, Pai, quero te pedir que o Senhor que nos ouve, o Senhor que nos vê, o Senhor que nos atende tantas vezes, intervenha sobre a vida de cada um que está participando conosco, nos seus sentimentos, nas suas ansiedades, nessa situação tão diferente de vida, onde a gente tem que reaprender a ser médico, reaprender a ser pastor, reaprender a ser igreja, reaprender a fazer culto. A gente está reaprendendo tudo, Senhor. De repente, o mundo virou tudo. E nós queremos, Senhor, te pedir, vem e intervenha, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua sabedoria, com uma iluminação criativa, com um sentimento de que estamos na palma da tua mão. É aquilo que oramos, Senhor, já agradecidos, porque temos sentido o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Quero agradecer em nome da Convenção Batista Paranaense, da Faculdade do Paraná, Teológica Batista do Paraná, a vocês que nos acompanham. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem vamos falar sobre tolerância. É um tema difícil e a gente vai ousar abordar esse tema. Diga, Érica. Deixa eu só aproveitar, já que a gente está na semana do segundo domingo de junho, do Dia do Pastor, e eu vou pedir para o pastor Pascoal, só porque ele é o meu. Pastor, fala para a gente aí, homenageando todos os pastores e pastoras que estão nos ouvindo,
O que você escutou de Deus mesmo quando Ele te chamou para o ministério? Qual foi o texto? Tem que ligar o microfone. Obrigado, querido. O texto que... Foram vários textos que Deus usou, mas o que realmente mexeu comigo, abalou minha vida, foi lá em Jeremias, capítulo 1, não é? Porque eu tinha 12 anos de idade e eu disse na minha oração para Deus. Ele já estava falando comigo há algum tempo, eu disse: Senhor, eu só tenho 12 anos. Quando eu crescer, o Senhor fala comigo. E aí, então, o texto começa dizendo: não digas eu sou uma criança, né? E aí, onde quer que eu te mandar, você vai, tá? Porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta. E foi uma segunda marca tremenda, foi chegar, então, agora com esse sentimento de chamado e dizer para os meus pais, com 12 anos: olha, fui chamado para o ministério. E os pais, então, meus pais começarem a chorar e dizer: olha, nós, quando você estava no ventre da mamãe, colocamos a mão na barriga e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos um voto diante de Deus, de nunca falar isso para você. E se Deus aceitasse esse voto, Ele revelaria isso para você. E hoje Ele está revelando que isso aconteceu. E aí, então, fechou, caiu a ficha, né? Como diz, os mais antigos, eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. E isso tem sido de fundamental importância, a gente sentir. Qualquer colega sabe disso. O sentimento do chamado é que dá a impetuosidade, a coragem, mesmo nos momentos difíceis, você dizer: estou aqui porque Deus me colocou nesse contexto. Obrigado pela oportunidade de dividir, viu? Eu pedi para que a gente pudesse homenagear todos mesmo, que nesta semana tão emblemática, você que é pastor, pastora, possa mais uma vez ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus sempre fala, mas que você tem algumas histórias muito especiais com Deus, e a história do seu chamado, que ela seja renovada nessa semana, nesse período de crise que a gente fica meio perdido, cada um tem a sua história, é claro, mas, como diz o profeta, que a gente traga a memória que dá esperança. Um tempo novo para cada pastor, para cada pastora, para todos que estão nos ouvindo, mas eu queria fazer deste momentinho uma homenagem para você também, pastor Ilquias, como presidente. Muito obrigada por sermos liderados e acolhidos e pastoreados por vocês. É isso aí, irmão. Muito obrigado, Érica. Obrigado por aceitar estar conosco nessa tarde. Obrigado, doutor Luiz Renato, por ter podido mexer na agenda, estar conosco também. Uma alegria tê-lo conosco. Pastor Pascoal também, obrigado por esse tempo. Daniele, Gilson, muito obrigado por facilitar a nossa comunicação, chegar aos nossos irmãos. Gustavo, Diego também, e as nossas faculdades do Paraná, o nosso muito obrigado. Queremos desejar a você uma boa noite em nome de Jesus e que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado, boa noite para todos.